Urgente. O Brasil acordou hoje com uma movimentação no cenário político que está gerando uma repercussão gigantesca e deixando os bastidores em chamas. O que acabou de vir à tona está provocando uma reação imediata e o clima nunca esteve tão tenso lá em Brasília. Eu quero mostrar para vocês o que realmente está sendo discutido e quem vai ser atingido por essa bomba. Mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor. Muito bom dia, é um grande prazer ter você aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Eu só peço a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, manda esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder. Isso ajuda muito o canal a alcançar novas pessoas. E quando você terminar de assistir esse vídeo, comenta aqui qual é a sua opinião, o seu posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo. É importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Comente aqui também de qual cidade você está nos assistindo. É muito legal de saber de qual parte desse Brasilzão que você está nos vendo. Então comenta aí e, claro, se inscreva aqui nesse canal. Aqui temos notícias todos os dias. E agora, sem mais enrolações, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção em cada detalhe desse vídeo e é importante que vocês assistam até o final para entenderem tudo. Olha aí. Porque eu não tinha contato nenhum com a minha família. Os agentes penitenciários, alguns eram cordiais e outros faziam questão de humilhar um pouco mais. Olha, o psicológico dos meus filhos foram altamente afetados. Eu não sei mensurar o quão foi afetados, porque até hoje eu vejo reflexos disso. O Caio, quando ele ia me visitar, ele não sorria. Caio quer dizer alegre, feliz. Foi por isso que eu escolhi esse nome. E o Caio, ele não sorria. Eu falo que o riso foi tirado dele. Competência exclusiva do Congresso Nacional e as ameaças que tem por parte de um ou outro, elas não vão sustentar após as eleições de outubro e o Congresso vai aprovar esse projeto de lei, uma redação que atenda a todos, que permita que todos possam voltar para suas casas, possam ter suas contas desbloqueadas, possam regressar aos seus cargos públicos, possam voltar para sua pátria, para o seu país. E é por isso que eu falo, não apenas o presidente Bolsonaro, mas todas as pessoas que foram perseguidas vão subir a rampa junto com a gente em janeiro do ano que vem. Arriscaria dizer que nós temos pelo menos mais um ministro do STF enrolado. E esse personagem começou a aparecer na história agora, que é Gilmar Mendes. Aliás, aquele Gilmar Mendes que o Dr. Chilique diz que é meu amigo e que eu vou esculhambar agora no programa de hoje. Da mesma forma como o Alexandre estava defendendo o fim das investigações e a gente descobriu, e o Toffoli estava enterrando as investigações, e a gente descobriu que eles estavam enrolados, agora o Gilmar Mendes começa a entrar nessa teia. Ontem, a Gazeta do Povo, por exemplo, reportou que o Gilmar viajou em um avião da empresa que tinha o Daniel Vorcaro como sócio. Isso aconteceu quando o Gilmar voltava de Diamantino, cidade que elegeu o seu irmão como prefeito. E sabem qual foi a justificativa do Gilmar na Gazeta do Povo? Ele aceitou uma carona do empresário Marcos Molina. E é o que eu estou falando, ele dá essa justificativa como se fosse normal um ministro do Supremo Tribunal Federal aceitar a favor de grandes empresários que muitas vezes têm os seus casos julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal e com isso ele pegar carona no jatinho do Daniel Vorcaro. Fala com a maior naturalidade, algo que é absolutamente bizarro, mas pelo menos mostra uma janela da relação entre eles que começa a deixar claro por que o Gilmar é tão contra as investigações do Banco Master. Fica um pouco claro também, mais claro, por que o Gilmar decidiu votar para enterrar a CPMI do INSS quando a coisa chegou na cueca, no caso do Gilmar. Mas eu faço aqui a especulação, por isso que eu digo que o Gilmar começa a entrar em cena, porque eu duvido que a coisa pare por aí. Duvido que a única ligação do Gilmar seja voar no jatinho do Vorcaro. E eu digo isso porque tem informação. Tem informação que o Gilmar Mendes está bem mais enrolado que isso. Gilmar Mendes, que segundo o Dr. Chilique é meu patrono, eu acho que o Gilmar Mendes está bem mais enrolado que isso. Vocês vão pro inferno! O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Para você que não recebeu um verdadeiro banho ontem do ministro Luiz Fux lá no Supremo, o que eu vou te mostrar agora com os vídeos.
Antes de tudo, deixa eu te dar um rápido contexto sobre qual que é a bola da vez lá no Supremo. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo, aí é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finge a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí, nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer isto aqui. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado e contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Ora. O ministro Gilmar Mendes acabou de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes da Alerj? Você ouviu ele falando ali quantos que têm relação recebem mesada do jogo do bicho? Ou seja, se recebem mesada, vão ser alvo de operação logo. Porque se não for uma operação sigilosa, eles já tinham que estar presos. Mas, ministro Gilmar, não foi você que deu um verdadeiro chilique no julgamento da prorrogação da CPMI do INSS, falando contra os vazamentos ilegais? Que absurdo que é esse, hein, ministro Gilmar? Mas calma, gente, calma, que o ministro Fux não deixou barato. Como faixa preta de jiu-jitsu, ele usou a força do adversário contra ele mesmo e soltou uma frase que foi para enterrar Gilmar Mendes e os seus aliados, para apontar a hipocrisia deles e para lavar a nossa alma. Assiste aqui comigo, ó. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Caracas, que lapada! Se esses políticos do Rio de Janeiro tiverem que ir pro inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Durma com essa, ministro Gilmar. Durma com essa. Fux disse tudo. O problema do crime não está só no Rio de Janeiro, embora a criminalidade lá seja um problema gravíssimo que precisamos enfrentar e resolver como Estado brasileiro. Mas o pior crime de todos, gente, está de longe em Brasília. Em meio a altas autoridades envolvidas no caso INSS, no caso Master, na Lava Jato. Quem será, hein?
Quem será que tá no master que o Fux mencionou? Olha, essa lapada do Fux tinha endereço de destino. As altas autoridades com quem ele falava, envolvidas em grandes escândalos, e a sua hipocrisia, que ao apontar o dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para si mesmas. Olha só, o pessoal da esquerda está dizendo que essa ação que o Alexandre de Moraes puxou de proibir delação premiada, é lógico, ele puxou essa ação do PT, né? A gente já falou sobre isso no outro vídeo, né? Visando impedir a delação do Porcaro, que certamente vai atingir o Alexandre de Moraes. Mas, ao aprovar essa ação do PT, uma das coisas que ela fala é em proibir delação de pessoas que estão presas, né? E isso serviria não só para o Porcaro, como serviria também para o Mauro Cid. Então, ou seja, a delação do Mauro Cid também seria anulada. Nessa brincadeira do Alexandre de Moraes, dele tentar se precaver aí contra a delação do Porcaro, também libertaria o Bolsonaro com a anulação da ação do Mauro Cid. Na verdade, anularia toda a ação contra o Bolsonaro. Ele estaria até elegível esse ano. Então, olha só, mas eu não acredito que isso vai acontecer não, tá? Porque esse pessoal tá falando isso daqui, mas na verdade é que eles querem convencer a direita a apoiar esse tipo de coisa, apoiar esse movimento pela delação. Lembra, no momento que isso estiver valendo, né, as delações da Lava Jato também, todas são anuladas, apesar do que a Lava Jato já foi tudo anulado também, né? Daqui para frente fica praticamente impossível haver delação premiada no Brasil, né? Esse é o sonho dos corruptos no final das contas. Vamos entender isso daqui, porque a minha visão é que isso daqui é mais uma jogada do Alexandre de Moraes contra o Lula. Aqui, ó. O Lula jogou o Alexandre de Moraes aos leões, é o que diz a Vera Magalhães. Lembra aquele vídeo que a gente fez ontem, que o Lula falou, não, você tem que salvar sua biografia e não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o Lula meio que jogou o problema do Alexandre de Moraes pro lado dele. Ó. Você se vira aí, né? Porque o Lula foi aconselhado pelo Sidônio, que tá pegando mal para a campanha dele, esse negócio da ligação dele com o STF, e tá tentando se descolar. O problema é, o Lula não vai conseguir se descolar do Alexandre de Moraes, ao passo que o Alexandre de Moraes pode ficar chateado com isso. Eu não duvido nada que essa é uma maneira do Alexandre de Moraes dar o troco, ou seja, ele anularia a delação do Porcaro, que preservaria ele, ao mesmo tempo libertaria o Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por O Poeta, Cabeça de Yakult e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Josias de Souza diz que o Moraes fornece matéria-prima para a futura ação de Bolsonaro. Alexandre de Moraes acionou o instinto de sobrevivência. No momento em que o Estado brasileiro negocia com Daniel Porcaro uma colaboração premiada, potencialmente explosiva, que pode envolver ministros do STF, ele desengavetou a ação que discute os limites dessa ferramenta jurídica. Ela foi ajuizada em 2021 pelo PT. O Moraes segurou esse negócio, não fez nada com isso, enquanto era o Mauro Cid. É isso daí, Mauro Cid, faz a delação, Mauro Cid, é isso aí, bota o Bolsonaro na cadeia, Mauro Cid. Mas agora que é ele que vai pra cadeia, né? Eu vi até um comentário no Twitter, não lembro quem foi a pessoa que fez esse comentário. A pessoa falou assim, não, porque o Alexandre de Moraes ele tá acostumado a ser a vítima, o Ministério Público, o juiz, o advogado, de ser tudo. Mas agora ele não quer ser o acusado e o sentenciado, né? Isso ele não quer ser, né? O Moraes pediu sua inclusão na pauta de julgamentos do plenário do Supremo. Não é mera coincidência. Juridicamente, Moraes fornece matéria-prima para uma futura ação de revisão criminal em favor de Bolsonaro. No complô do golpe, entre aspas, do Alexandre de Moraes, as condenações foram escoradas em provas obtidas a partir da colaboração de Mauro Cid. Ele prestou uma colaboração totalmente forjada, totalmente forçada. Ameaçaram prender os pais do Mauro Cid para ele falar uma coisa totalmente absurda. Não precisa nem dessa ação aqui. A delação do Mauro Cid ela é impossível, ela já é nula juridicamente, né? Ele modificou e ajustou a delação pelo menos 5 vezes. A colaboração foi homologada por Alexandre de Moraes a si mesmo. Por quê? Porque ele queria botar Bolsonaro na cadeia, né? Entre as questões levantadas pela ação do PT está a espontaneidade do delator. A língua de Porcaro só destravou depois que o Supremo avalizou a permanência dele numa cela do Presídio Federal de Segurança Máxima. Mauro Cid também estava preso quando optou por delatar. Foi solto após a homologação do acordo, né? Ou seja, aliás, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque o Alexandre de Moraes, na ação do Bolsonaro, fez um monte de coisa que o PT dizia que a Lava Jato fazia na época da Lava Jato. Só que a Lava Jato nunca fez isso. Nunca houve delação em que o cara fez a delação e foi solto em seguida.
Só no Mauro Cid que teve isso. O PT falava que era isso, que o Moro prendia a pessoa e quando delatava ele soltava, né? Ou seja, a delação era uma maneira de ter liberdade, o que era falso, não é isso que acontecia, né? Mas era a suspeita. No caso do Mauro Cid foi exatamente isso. O Mauro Cid fez a delação, foi solto logo em seguida. Foi efetivamente um instrumento de pressão contra o Mauro Cid, né? O Supremo ainda não marcou a data para julgar a ação antidelação desengavetada por Moraes. No momento, uma frase ganha força como síntese política de movimentação do ministro. Delação na biografia dos outros é refresco, né? Difícil mesmo é quando o delator ameaça reescrever o verbete da enciclopédia de alguém que imaginava ter assegurado uma história, um perfil de herói e não de vilão. Eu não sei quando que o Alexandre de Moraes, mas só porque ele estava muito iludido pelo pessoal da esquerda. Eu sempre falei, o Alexandre de Moraes vai entrar para a história do Brasil, já entrou para a história do Brasil, mas não entrou como herói não, entrou como vilão, e vai ser vilão mesmo, não tem alternativa, né? Dependendo de como for a aprovação dessa matéria aqui do PT, pode ser que anule de fato a delação do Vorcaro, e pode ser que anule também a delação do Mauro Cid, tá? Mas tem que lembrar que eles ainda podem fazer a modulação temporal da coisa. Esse é um poder que o STF tem de dizer que, não, a gente considera isso inconstitucional, mas só daqui para cá. Para o passado continua valendo. Eles podem fazer essa sacanagem, tá? A verdade é essa, né? De qualquer forma, é um absurdo qualquer isso daí. A minha visão é que é muito mais isso daqui para dar um troco pro Lula, né? O Lula jogou o Alexandre de Moraes aos leões, diz a Vera Magalhães aqui, ó. A jornalista Vera Magalhães afirmou nessa quarta-feira que o Lula jogou Alexandre de Moraes aos leões ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. A avaliação foi feita durante o programa de rádio da CBN e indica, segundo a analista, uma mudança relevante na conduta política do episódio por parte da Palácio Planalto, né? A Mônica Bergamo fala a mesma coisa aqui, ó. A fala do Lula sobre Moraes aumenta o isolamento do ministro. E, de novo, quem mata essa charada aqui, ó, é a Malu Gaspar, nessa coluna dela aqui, em que fala que justamente isso foi obra do Sidônio, tá? Aqui, ó, uma hora a realidade acabaria se impondo. Depois de tentar resolver a crise do Master atuando nos bastidores, Lula finalmente compreendeu que abafar o caso ou contorná-lo à oposição não é uma possibilidade. A tentativa dele de fazer o Bolsomaster não tem chance, né? As pesquisas de opinião vêm mostrando que o STF está com a imagem elameada. Embora o escândalo não atinja diretamente o Palácio do Planalto, a sujeira pode respingar no governo. Pode não, vai respingar no governo. Não foi por outra razão que o presidente da República resolveu falar. Numa longa entrevista com o ICL, o Instituto Chupa Lula, ele ontem afirmou que o STF tem que dar uma explicação convincente para a sociedade, porque essas coisas a gente não joga debaixo do tapete achando que o povo vai esquecer. Se o cara fizer isso, quer ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte, né? Caraca, Lula, fudeu, né? Tem que ser presidente, né, Lula? Que aí presidente pode ser milionário, né, Lula? Ao comentar sobre o contrato de 130 milhões da mulher do ministro, não sei o que lá, primeiro que você não está advogando no seu escritório, mas sua mulher estava advogando, diga que a sua mulher estava advogando. O Lula falou pro Moraes, faz a mesma coisa que eu, bota a culpa na mulher, a culpa é da minha mulher, não tem nada a ver com isso não, foi a Viviane Bassi que fez merda, né? Igual ele falou que foi a Marisa que ganhou dinheiro, que fez o negócio do apartamento lá do triplex do Guarujá lá, né? Aliados explicaram que as falas de Lula foram roteirizadas pelo Sidônio Palmeira, com o objetivo de descolar o governo da crise sem jogar Moraes na fogueira. Só que jogou Moraes na fogueira, no final do ano. Jogou Alexandre de Moraes aos leões, né? Porque o Alexandre de Moraes não tem saída. Se defende aí, Xandão. Porra, como é que o Xandão vai se defender, cara? O Xandão é culpado até o último fio de cabelo daquela cabeça careca dele, pô. Aqui, o problema desse plano é que ficou faltando combinar com os russos, ou seja, com a realidade. Além de ser impossível dissociar o STF do seu ministro mais poderoso, Lula se movimenta como se não fosse possível surgir mais nenhuma novidade sobre Vorcaro e Moraes. Foi o que disseram para ele, mas não é o que se constata diariamente. Só na última semana, a Folha de São Paulo revelou que o ministro e a mulher fizeram mais viagens no avião e não sei o que lá. Enfim, o Lula, o Sidônio aconselhou o Lula, olha só, não vai dar, você tem que descolar desse negócio do Master. E aí que eu falo para vocês, a minha visão nessa história aqui é que esse pessoal tá sabendo de mais coisa que a gente tá sabendo. Não é só esses escândalos que a gente já tá sabendo, que tem mais coisa que tá para surgir aí do Vorcaro, mesmo antes da delação, coisa que a Polícia Federal já sabe. E dá para notar um certo soltar de mão do Alexandre de Moraes até no STF. Eu falei para vocês nos outros vídeos, a impressão que dá, até o Gilmar Mendes está calado, cara. O Gilmar Mendes, que defende o Alexandre, toda vez que batem no Alexandre de Moraes, você pode contar, igual um reloginho suíço. O Gilmar Mendes vai lá e fala, não, mas o Alexandre de Moraes é honesto, e é um grande ministro, e salvou o Brasil, e não sei o que lá. O Gilmar Mendes ali, igual um reloginho, toda vez que batiam no Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes falava a favor do Alexandre de Moraes. Agora, tá quieto. Não fala nada, quietinho. Não se ouve a voz do sapão já faz um tempo já, né?
Aqui, ó, Moraes também não tem ajudado, é verdade. É o que eu falo para vocês. O Moraes tem esse problema. Além de tudo, é burro, né? Enquanto Lula procurava demonstrar que não tem compromisso com erros alheios, ele decidiu levar ao plenário do STF uma tentativa de restringir o alcance e a validade das relações premiadas. Aí que o pessoal está entendendo errado. Isso daqui não é só para ele se livrar, é para ele bater no Lula também, porque ele soltaria o Bolsonaro. Soltaria o Bolsonaro, e aí, ou seja, isso ficaria, o Bolsonaro livre na eleição, daria uma força muito grande para o Flávio Bolsonaro, para quem quer que seja, ou até para o próprio Bolsonaro, se ele quisesse candidatar, né? Então, para isso, ele tirou da gaveta uma ação de 2021, movida pelo PT. Além de não ter ouvido o conselho do Lula para ficar longe do caso, ainda se escondeu em uma ação do partido do presidente para tentar evitar danos de uma eventual delação de Vorcaro. Não só isso, ele também ameaçou soltar o Bolsonaro e desfazer o, entre aspas, salvamento da democracia que ele fez esse tempo todo, né? Porque, lembra, esse pessoal todo, inclusive a Malu Gaspar, inclusive a Mônica Bergamo, inclusive a Vera Magalhães, né? Enquanto o Alexandre de Moraes estava fazendo um monte de merda, o Alexandre de Moraes fez merda, mas fez uma merda atrás da outra. Mas enquanto ele estava fazendo merda para bater no Bolsonaro, eles estavam vai lá, Xandão, salva a democracia, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Agora que a coisa ficou só as merda e não faz mais diferença nenhuma, porque não conseguiu destruir o bolsonarismo, né? Não conseguiu destruir o Bolsonaro já está preso, mas não conseguiu destruir o bolsonarismo, né? Todo mundo sabe que Bolsonaro não vai ficar preso por muito tempo. O Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição, rapidamente vai se resolver esse problema. Mas agora esse pessoal tá vindo aqui e não, olha só que absurdo, né? Agora o Alexandre de Moraes, o que o Alexandre de Moraes tá falando? Então, vocês estão me jogando no leão, então eu vou desfazer essa porcaria do golpe que vocês disseram que queriam que eu fizesse, né? Agora eu vou desfazer essa porra toda. Essa aqui é a ameaça do Alexandre de Moraes. De certa forma, não deixa de ser engraçado, né? Porque, assim, se isso acontecer, o que eu acho? O Alexandre de Moraes vai acabar sofrendo impeachment de um jeito ou de outro. Mesmo sem a delação do Vorcaro, porque já tem prova pra caralho contra ele, mesmo sem a delação. E mais do que isso, o impeachment é certo ano que vem. Tá? A direita vai fazer maioria no Senado, vai ter chance de impeachment ano que vem. E aí, o Lula vai se fuder do mesmo jeito, porque o Lula também tá queimado nessa história, como se não houvesse amanhã. Então, no final, isso acabaria sendo uma maneira do Alexandre de Moraes desfazer a coisa do golpe toda. Olha só, não acho ruim não, tá? Não acho ruim não. Lula disse ter aconselhado a Moraes a não permitir que o caso de Vorcaro jogue fora sua biografia. Ô Lula, já jogou, Lula. Que biografia do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes já é um vilão, já tá mais do que claro que ele tá fazendo merda há muito tempo, não é de agora, né? É que a esquerda tava tentando cuidar, manter essa imagem do Alexandre de Moraes, o herói que, entre aspas, salvou a, entre aspas, democracia, né? Aqui, ó, Lula larga a mão de Moraes e acerta moralmente por interesse eleitoral. Ou seja, o Mário Sabino tá vendo aqui também. Chegou num ponto que o Lula viu que... E aí que tá esse negócio. Essa mudança, em parte, foi o Sidônio falando pro Lula, olha só, Lula, tá atrapalhando eleitoralmente, você precisa soltar a mão do Alexandre de Moraes. Mas também, porque esse pessoal deve ter visto, porque não foi só o Lula. O Gilmar Mendes soltou a mão do Alexandre de Moraes. Até Carmen Lúcia parece que soltou a mão do Alexandre de Moraes. Essa coisa toda, a impressão que dá no final das contas é que estão sabendo de mais coisa lá no STF, que a gente não sabe ainda, que o Alexandre de Moraes está fudido. Ou seja, aí chega uma hora, né, dependendo da revelação, dependendo do que se sabe, que mesmo o pessoal que é muito amigo do Alexandre de Moraes pensa assim, porra, não vou me queimar, não adianta, cara, isso aí já era, já foi, acabou, não tem o que fazer mais, né? Aqui, ó, Moraes derrete como picolé exposto ao sol do meio-dia. Meu amigo, o pessoal soltou a mão do Alexandre de Moraes com força mesmo, cara, que eu vou te falar um negócio. É também em conta... porque ele falhou, né? O que o pessoal todo da esquerda esperava é que ele conseguisse destruir o bolsonarismo, né? Só que ele não conseguiu, né? Conseguiu prender o Bolsonaro, mas eu sempre falei para vocês, prender o Bolsonaro é fácil, sempre foi fácil. Ele poderia ter prendido o Bolsonaro no dia, em junho de 2023. No momento que o Bolsonaro deixou de ser presidente, ele podia ser preso imediatamente. Isso era fácil para o Alexandre de Moraes, ele inventava uma história qualquer, botava o Bolsonaro na cadeia. Ele fez a coisa toda, inventou esse troço todo de golpe e cartão de vacina, importunação de baleia, não sei o que lá, porque ele queria convencer os bolsonaristas a deixarem de ser bolsonaristas. Não, que não pode, o Bolsonaro tá errado. E nesse sentido ele falhou, né? Ele fez um monte de merda e falhou. Eu acho que isso aqui é a esquerda cobrando essa falha do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, eleição do Senado vira pesadelo para Toffoli e Alexandre de Moraes. Se a composição for desfavorável, não é surpresa se os dois pedirem para sair antes de 2027. Ou seja, a indicação do pessoal aqui é que dependendo do quanto que a direita eleja de senadores, que o Toffoli e o Alexandre de Moraes peçam renúncia ainda esse ano. Isso é uma coisa que eu acho problemática.
Por quê? Porque arrisca o Senado querer aprovar 2 indicações do Lula esse ano ainda. Isso seria terrível pra gente, tá? Tem que deixar essas indicações pro ano que vem, não pode aprovar isso não. O pessoal do Senado tem que agir para segurar essas indicações, né? Aqui, ó, o conselho dado pelo presidente Lula Alexandre de Moraes para escapar das acusações, não sei o que lá, só serve até a eleição de outubro. Dependendo de quem for eleito, o senador nessa eleição, que renovará 2/3 da casa, de nada adiantará Xandão se defender, dizendo que nunca jogou processo envolvendo Master e não sei o que lá. Pode ser que não tenha delação do Vorcaro, pode ser que não tenha nada, não sei o que lá. Se a direita fizer uma maioria folgada no Senado, acabou pro Xandão, todo mundo sabe que acabou pro Xandão. Já tem base para impeachment do Xandão e do Toffoli, né? Então vai acontecer em 2027. A alternativa que eles teriam é renunciar agora pro Lula botar outra pessoa e não o Flávio Bolsonaro em 2027, né? E dependendo de como é que for a composição do Senado, eles podem conseguir isso, porque para pensar, se o Senado tiver um monte de gente que não se reelegeu, esse Senado agora pode querer fazer a indicação deles, ao invés de deixar para o próximo presidente fazer a coisa. Eu espero que não, eu espero que o Senado consiga segurar essa coisa toda para o próximo presidente fazer a indicação. Mas não sei, né? Vai ser uma briga feia. Por exemplo, estão aprovando o Messias, né? Muito triste isso. Ela voltou! A Débora do Batom acaba de romper o silêncio e explodiu a Globo durante uma entrevista ao vivo na emissora. A militância de esquerda, travestida de jornalismo, até tentou acusá-la mais uma vez de ser golpista. No entanto, ela levantou o tom de voz, humilhou Alexandre de Moraes, defendeu o presidente Jair Bolsonaro e deixou muito claro que continuará lutando por democracia e liberdade em nosso país. E enquanto isso, o grande presente que chega em pleno sábado, hoje, dia 11 de abril de 2026, é a absolvição de todos os condenados do dia 8 de janeiro pelo grande ministro Luiz Fux. A Débora do Batom está de volta e olha, não é qualquer retorno. Olha isso. Agora o que a senhora espera para o futuro? Um momento muito difícil, porque eu não tinha contato nenhum com a minha família. Os agentes penitenciários, alguns eram cordiais e outros faziam questão de humilhar um pouco mais. Olha, o psicológico dos meus filhos foram altamente afetados. Eu não sei mensurar o quão foi afetados, porque até hoje eu vejo reflexos disso. Batom, povo brasileiro de bem te aplaude de pé pela grande coragem de dar essa entrevista e calar a boca de toda a militância de esquerda que se coloca como defensora de democracia. Alexandre de Moraes, nessas horas, deve estar se rasgando inteiro de raiva ao ver que uma mulher tomou a posição e defendeu não somente Bolsonaro, como também todos os condenados do dia 8 de janeiro, que olha só, em pleno sábado hoje, dia 11 de abril, olha o que acaba de acontecer, a notícia está aí na sua tela. Fux admite injustiça e vota para absolver todos os réus do dia 8 de janeiro, hoje, em pleno sábado. No passado, Fux fez parte da maioria pela condenação, agora, contudo, reviu sua posição ao analisar recursos das defesas. Inclusive, o ministro reconheceu que seu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças e que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Em 7 dos casos analisados, Fux defendeu a absolvição total dos réus. Reportagem da revista Veja. O magistrado adotou esse posicionamento para quem estava acampado em frente ao QG do Exército e foi condenado por incitação ao crime e associação criminosa, com penas mais leves de 1 a 2 anos e meio de prisão. Em outras 3 ações, os réus foram sentenciados por 5 crimes, incluindo golpe de Estado, e tiveram punição de 13 anos e 6 meses, além de multas. É o caso dos que participaram da depredação das sedes dos 3 poderes. Nestes casos, defendeu a absolvição parcial e a condenação apenas por um dos crimes, deterioração de patrimônio tombado, a uma pena de 1 ano e 6 meses. Então vamos lá, com Débora do Batom de volta, dando entrevista e deixando muito claro que vai continuar a sua luta por justiça e liberdade, e o ministro Fux absolvendo todos os réus do dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes hoje não vai dormir. Vai ter que tomar alguma coisa para conseguir cair no sono, porque alguém hoje não somente tá se rasgando inteiro no meio, com a unha, aquela região, você sabe do que eu tô falando, né? Como certamente tá espumando de raiva. Eu queria ver e muito a cara da militância da Globo ao ser obrigada a divulgar esta notícia, que obviamente não vai ser amplamente repercutida, né? De que Fux admitiu a injustiça e provou que todos aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro não podem ser considerados golpistas, mas sim pessoas que merecem sim ser condenadas, pagar por depredação de patrimônio público, por depredação de patrimônio tombado, histórico, isso sim.
por desacato, talvez, às ordens de policiais militares no dia, mas tentativa de golpe de Estado, quase 14 anos de cadeia, 30 milhões de reais de multa, sem haver qualquer tipo de organização, muito menos algo armado. É simplesmente uma narrativa, mais uma, desmoronando na frente dos olhos do Xandão. Pessoal, a coisa está muito feia no Brasil, é por isso que eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a compartilhar, me ajudarem a levar essa informação para o máximo de pessoas possível. É importante que todos entendam tudo o que está acontecendo no Brasil. Pessoal, tem mais uma notícia aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes no canal, mas sempre que sai novamente, a gente tem que trazer aqui de novo, né? E olha só, o conselheiro de Trump publica nova foto prendendo Alexandre de Moraes. Eu acho que semana passada a gente fez um vídeo mostrando uma matéria parecida como essa, mas é que o conselheiro do Trump tá postando praticamente toda semana. A imagem foi criada por inteligência artificial. Olha só. Nessa sexta-feira, dia 10, o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, compartilhou em suas redes sociais uma foto feita por inteligência artificial que mostra ele prendendo o ministro Alexandre de Moraes do STF. Na legenda da publicação, o Miller escreveu: "Os haters vão dizer que isso é IA." Miller faz várias críticas ao ministro brasileiro pelas redes. Na última segunda, dia 6, ele afirmou que Moraes é trapaceiro e será preso. Ele também disse que o presidente Lula do PT é um fantoche da China. Olha só o que ele falou novamente. Alexandre de Moraes é um vigarista e logo estará na prisão. O atual presidente Lula é um fantoche da China e está traindo o hemisfério ocidental, escreveu ele. No mesmo post, o americano afirmou que o senador pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, é o único que pode salvar o Brasil. E aí tá aqui a fotinha que ele publicou, como se fosse ele prendendo o Alexandre de Moraes. Realmente a gente vê, né, que os Estados Unidos, eles estão criando uma base legal lá nos Estados Unidos, né, lá no país deles, para poderem agir contra o Brasil. E isso é muito claro. A gente vê eles negociando para tentar aí colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e estão, né, em negociação, tanto lá dentro, no Congresso americano, quanto com o governo com o governo Lula, com o governo brasileiro, né, eles estão conversando todos os dias praticamente para tentar fazer esse acordo, e eles estão também abrindo vários processos lá dentro do país deles contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, contra o Brasil. De pouquinho em pouquinho eles vão conseguir criando todas as bases para poder, quem sabe, um dia isso aqui virar realidade. A gente viu que a própria ação contra a Venezuela demorou um pouco, até eles criarem toda a base legal, processar o Maduro diversas vezes, né, condená-lo diversas vezes por narcoterrorismo, por várias influências também, né, em países de esquerda, estava aí destruindo a diplomacia, estava aplicando aí, né, a força da Venezuela, que é o que? É o financiamento de ditaduras, que estava ajudando outros regimes esquerdistas, e pro povo venezuelano nada. Então eles foram provando de pouco em pouco tudo o que estava acontecendo, e quando já havia todas as condenações, toda a base legal, jurídica nos Estados Unidos, eles foram e agiram. E eu tô vendo uma construção muito parecida também com o Brasil. Quero perguntar para você o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo, tanto aqui dentro quanto lá fora. É importante que você se posicione, que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Então vou pedir novamente, comenta aqui, tá, a sua opinião. Comente aqui também de qual cidade você está nos assistindo. É muito legal de saber de qual parte desse Brasilzão ou do mundo todo que você está nos vendo. Então comenta aqui, tá? E claro, se inscreva nesse canal. Aqui trazemos notícias todos os dias, de manhã, à tarde, de noite, sexta, sábado, domingo, o que está acontecendo no momento na política brasileira e lá fora também. Então, se você gosta de se manter informado, se inscreva nesse canal. Muito obrigado, tenho que agradecer vocês também por assistirem até aqui. Quando vocês assistem até o final, o próprio YouTube já entende que o vídeo é bom, que tem informações relevantes aqui nesse canal, aí o YouTube vai lá e compartilha. Então você permanecer aqui ajuda muito. Muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo.